Voltamos à conversa com o nosso poeta Renato Fleff. No bloco passado nós falamos da influência oriental do trabalho dele. Eu gostaria de saber a influência literária nacional ou internacional em seu trabalho. Certo. Eu comecei a ler no colégio, na biblioteca, quando eu tive oportunidades. A primeira poetisa que me chamou muita atenção foi a Cecília Meirelles. Pela a simplicidade dela e pelo sentimento de amor puro que ela tinha no poema dela, assim. Eu sempre gostei de poetisas mulheres, assim. Eu acho que sempre Floribela Espanca, que é uma escritora portuguesa. E a gente estava falando do blog anterior. Teve um livro que me marcou muito, que foi um livro da Cecília Meirelles, que num lado do livro seria o poema digitado e o outro lado do livro, na página, seria a escrita dela. E aquilo me chamou a atenção e aquilo me marcou muito até hoje. E de sentir a poesia, a gente estava conversando sobre como os iPads, como toda essa geração nova vai sentir, não vai saber de repente escrever num papel e sim direto no computador. De repente nas escolas as pessoas nem vão ter mais cadernos, elas vão sentar e vão escrever direto aquilo. Escritores que tipo, eu sempre gostei de escritores viscerais, assim, como Caio Fernando Abreu. Não só poesia na sua vida, você Exatamente. Se dedicar àquilo. E a poesia sempre foi uma dedicação que eu tive, como a gente conversou, nunca ninguém veio para mim e disse: Renato, escreva poesia. A poesia parece... A poesia foi um nome daquilo que eu sentia. De repente as pessoas sentiram a poesia é aquilo que você faz. E aquilo sempre foi a minha maneira de me conectar com as pessoas. Escritores internacionais me chamaram muita atenção. Hermann Hesse, o Aldous Huxley. Um escritor que me mudou muito foi o Jack Kerouac, que ele sentia toda aquela diferença, onde tudo estava estragado e o pessoal, vamos viver isso, vamos viver o jazz, vamos viver o bebop, vamos acompanhar a nossa vida baseada nisso. A poesia é uma maneira de reflexão da tua vida, assim como antigamente os homens da caverna pintavam nas paredes, retratando a vida deles. A poesia da gente é um retrato da nossa realidade. Do filtro, da lente, do teu sentimento, de você diferenciar o mundo através dos teus olhos, sem ser uma forma de egoísmo, né? Então não somente escritores acabam te influenciando, mas acabam pessoas, né? E tanto que a melhor maneira, você sabe, de escrever e de ter ideias é caminhando e tá no meio das pessoas. Você sentir tudo isso, né? Renato, você falou dessas influências nacionais e da influência também que você recebeu do campo internacional. Você é gaúcho. Certo. Hoje mora aqui no Paraná, mora em Curitiba. Que influências você recebeu do Rio Grande do Sul, ou quais influências você ainda recebe do Rio Grande do Sul? Sim. E do Paraná, ou especificamente de Porto Alegre e de Curitiba? Eu sempre fui uma pessoa próxima à música, então a música sempre me influenciou no que eu escrevia. Eu tenho como grande influência e como inspiração o músico gaúcho Vitor Ramil. Ele é de Pelotas, ele escreve livros também, e ele tem a maneira de conseguir agregar, como você lê um livro e você conseguir colocar aquilo do que você escreve, você pegar todas essas influências e agregar naquilo que você escreve. Então você consegue ver influência de um livro aqui, de um filme aqui, de uma música aqui, na mesma poesia que ele escreve. Eu vou te falar de três nomes. Vamos. O primeiro nome é Lupicínio Rodrigues. O segundo nome, Teixeirinha. E o terceiro nome, Elis Regina. Certo. Em que essas figuras, em que esses artistas puderam influenciar a tua poesia? Ou não teve nenhum tipo de influência? Eu acredito que a gente está falando do visceral, acredito que a Elis Regina, de grande parte da poesia, da voz dela. Que minha mãe sempre foi uma apaixonada por música nacional e meu pai sempre foi a parte mais internacional, mais rock, mais
barulheira, vamos dizer assim, né? E eu tive sempre essas duas correntes juntas comigo. Eu não precisava só seguir um lado ou só seguir um outro. E eu acredito que dessas pessoas que você falou, que eu tive tanta influência foi a Elis Regina. Eu vou te falar de nomes do Paraná. Por exemplo, Paulo Leminski, Trevisan, entre outros aí. Que tipo de influência você recebeu deles? Agora eu tô tendo influência por causa que eu tive a oportunidade de conhecer uma escritora, e ela é professora também de literatura, a Zoe Camares, Mônica Berger. E eu tive uma introdução à literatura paranaense com ela. E eu tô tendo todo dia, aprendendo uma coisa nova. Ela sempre fala um nome, nossa, eu nunca ouvi falar dessa pessoa. E eu tô podendo imergir um pouco mais na cultura paranaense, porque mesmo estando há tanto tempo no Paraná, eu ainda estava imergido no Rio Grande do Sul. Porque, mesmo que você deixe, por exemplo, a cidade ou o lugar que você cresceu te influencia muito. Mas é interessante isso, que você traz, você carrega essa identidade ao longo dos anos, e muita gente não consegue se afastar disso. Sim. E como é que você conseguiu também essa separação? Eu acredito que você tem que se reinventar também. Porque ninguém gosta de mudanças. E quando eu vim para o Paraná foi uma mudança muito grande. Foi uma mudança de pessoal, espiritual, mudou tudo na minha vida. Então eu tive que me reinventar aqui no Paraná. Eu tive que ser outra pessoa sendo a mesma pessoa. E isso mudou muito o que eu escrevia também. A minha poesia passou por uma transformação muito grande quando eu vim para o Paraná. Porque aquilo acabou sendo outro Renato, dentro do Renato. Tanto que eu tinha sonhos, quando eu vim mudar para Curitiba, enquanto eu estava no sonho, eu me imaginava em terceira pessoa no sonho. Eu estava caminhando e eu era um dos personagens do sonho. Isso então, resgatava algum tipo de identidade dentro de você? Eu acredito que seria a parte da separação, de você entender que, por exemplo, o Renato do Rio Grande do Sul está lá e o Renato do Paraná agora está aqui. E você... Qual é a diferença entre o Renato do Rio Grande do Sul e o Renato que mora aqui no Paraná? Que reside, que existe? Eu acredito que seja através de uma metáfora. Que eu sempre encontrava cartas de baralho na rua. E eu tinha uma coleção, eu colava elas num caderno. E eu acredito que no Rio Grande do Sul eu era um cavaleiro, e agora eu consigo ser um rei. E essa modificação que eu tive da minha adolescência para minha fase adulta, eu consegui ter uma visão madura e mais calma das coisas. Você apreciar as coisas, eu acho que isso me mudou muito aqui no Paraná. Ter uma visão, o Renato como um adulto. Como eu sei que, por exemplo, eu sou um adulto e eu sei que eu posso ter uma interpretação artística, eu posso ainda ser um poeta. TV Web Aqui Brasil, novo canal de jornalismo e opinião na internet.